Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, verso 1. Eu ia ler do 1 ao 7, eu ia ficar na metade do capítulo, mas talvez a gente converse sobre todo Atos 6. A instituição dos diáconos, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos ler o 8 ao 15, vamos continuar. Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Senhor, nesta noite, mais uma vez, pedimos ao Teu Espírito que venha falar conosco, venha nos ensinar através da Tua palavra, venha nos mostrar a Tua vontade, para que possamos seguir empenhados em transmitir a Tua palavra com seriedade, com compromisso. Por isso, fale conosco, a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os judeus que nós encontramos aqui na leitura desse texto, judeus helenistas que falavam grego, queixavam-se dos judeus de fala hebraica. Eles se queixavam com a injustiça que estava acontecendo com as suas viúvas. Eu poderia ilustrar esse texto para dizer a nós de que algumas pessoas não estavam recebendo cesta básica. E esta é a queixa daqueles que murmuravam, os helenistas, contra os hebreus, de que algumas mulheres, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Nós precisamos nos estruturar, sim, nós precisamos nos organizar para exercer um trabalho melhor, para atender. Nós precisamos de alguma estrutura para socorrer as pessoas, para não deixar que algumas fiquem esquecidas, e aqui nós temos um caso na instituição dos diáconos, em que algumas mulheres estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Se fosse pensar na nossa igreja, às vezes a gente precisa ficar atento e não esquecer as pessoas, os seus dramas, as suas lutas, mas aqui o fato é que nós estamos percebendo um grupo que está em transição. Eles frequentavam a sinagoga e agora aderiram ao segmento de Jesus. E quando a gente não faz a transição de grupos diferentes, acabamos por sofrer.
porque temos prerrogativas, costumes, às vezes o trabalho é exercido de uma maneira diferente. Antes era um grupo de judeus convertidos, um pequeno grupo de judeus convertidos ao Evangelho de Jesus, e agora, de repente, esse grupo se multiplica, esse grupo cresce, e com o crescimento vão acontecendo ali mudanças, problemas na adaptação de um novo grupo que está chegando. E se esse grupo novo está chegando, precisam agora se adaptar. As viúvas dos que chegaram estavam o quê? As viúvas dos que chegaram estavam recebendo menos cesta básica, menos comida do que aquelas que já existiam. E eu preciso refletir com vocês, eu preciso trazer esse texto à nossa vida e pensar como eles, o que eles estão enfrentando nesse processo de transição, de mudança. Quem não sabe fazer transição na vida, quem não percebe que as coisas estão mudando, e era de um jeito, mas agora mudou, quem não sabe fazer essa transição de grupos diferentes, sofre. Quem vem da casa da mãe para morar numa república, de uma universidade, para morar com uma outra pessoa, sofre. Por quê? Porque ela está em processo de transição. Quem acaba de casar, deixa a casa de seus pais, agora vai morar com seu marido, com a sua esposa, e não entende que está num processo de transição, de mudança, de adaptação, de ajuste, sofre e por vezes rompe, por vezes provoca traumas, tristezas. A mesma coisa, quem chega num trabalho novo, se não entende que está num processo de transição, de ajustes, acaba sofrendo, estranha. Quem vem de mudança de uma cidade, de uma igreja diferente, chega na nossa igreja ou em qualquer outra igreja, ela precisa entender que é uma igreja diferente, com processos diferentes, com práticas diferentes, e se ela não entende essa transição, ela estranha, ela sofre. Nós estamos falando aqui de um grupo de judeus que está se inserindo em um grupo de judeus convertidos ao Evangelho, e este grupo está sofrendo com isso, esse grupo está sofrendo com adaptação, esse grupo está sofrendo com aquele momento do ajuste. E para isso, para não sofrer com adaptação, não adianta ficar isolado. Para não sofrer com a adaptação, não adianta arrumar briga. Para não sofrer com a transição, com a adaptação, alguns casais, eu falo sério com vocês, alguns casais são orientados a arrumarem um filho naquele momento que eles estão em fase de adaptação, de transição, de se conhecer. E aí eu quero trazer algumas dicas com esse texto, com esse culto diferente que nós estamos aqui hoje, celebrando, algumas dicas para a nossa adaptação na vida, como aqui na instituição dos diáconos, algumas dicas que vão nos auxiliar no casamento, na vida, no trabalho, na igreja. Por exemplo, ninguém é multitarefa o tempo todo. Ninguém consegue fazer tudo o tempo todo. Ou você divide, ou você delega, ou você se abre um pouco, ou você relaxa um pouco, ou você desliga um pouco, senão você vai estourar, senão você vai enlouquecer. Nós precisamos aprender com os discípulos que se a gente precisa então se conscientizar de que algumas coisas ficarão por fazer, outras coisas deixarão de ser feitas. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo. Se conscientizar de que você não vai conseguir realizar todas as coisas, se conscientizar de que a esposa, maridos, preste atenção nisso, se conscientizar de que a esposa não dá conta de tudo. Esposas, preste atenção nisso, se conscientizar de que o marido não vai dar conta de tudo, se conscientizar de que os pais não vão dar conta de tudo. Os apóstolos precisaram entender isso. Os apóstolos, eles entenderam, eles concordaram
e eles distribuíram tarefas. Nós precisamos dividir tarefas. Para quê? Para atender a todos, para tentar ver se o trabalho continua, se as coisas são bem executadas. O pastor Sérgio não dá conta de tudo, o pastor Sérgio precisa dos irmãos, precisa de ajuda, e aí a gente vai delegando, a gente vai dando às pessoas trabalhos, tarefas. É assim que os discípulos procederam, e é dessa maneira que a gente precisa agir na vida, de dividir para atender. Isso é o quê? O que nós estamos aprendendo com os apóstolos? Estamos aprendendo sobre humildade. Eles são os primeiros seguidores de Jesus. Esses homens caminharam com o Senhor, e esses homens entenderam que não eram multitarefas, que precisavam delegar. Por quê? Porque alguma coisa estava sendo mal feita, porque a comida não estava sendo distribuída de forma igualitária. Se os apóstolos fizeram isso, por que nós não vamos fazer? Quando isso nós reconhecemos a nossa debilidade, a nossa limitação, e a gente vai envelhecendo, vai reconhecendo limites, vai chegando até aqui, não posso mais, não tenho mais condições, a minha força vai até esse momento. Então a gente precisa reconhecer limites. Os discípulos chegaram a uma fase de que a igreja de Cristo, embrionária, a igreja primitiva está crescendo e algumas pessoas estão sendo esquecidas. Então a gente precisa reconhecer limites. Não dá para ser pai, mãe, provedor, pastor, amigo, a todo tempo. A gente uma hora é pai, uma hora é pastor, uma hora é o amigo, uma hora é aquele que sai para a caminhada, uma hora é aquele que sai para a corrida. A gente vai reconhecendo os limites. Quando reconhecemos os limites, quando a gente reconhece a nossa vida, as nossas limitações, a gente precisa de uma coisa importantíssima. Estou falando de dicas hoje, dicas com os discípulos. Aprender a dizer não. Como é difícil, né? Como é difícil a gente dizer não. Às vezes queremos resolver tudo com velocidade, não queremos mais o incômodo. Diz sim, eu vou resolver, e acaba não resolvendo. Você acaba assumindo uma tarefa que você não tem condições, e isso vai gerando frustrações. Então, é importante dizer não. É importante dizer, eu não tenho condições disso. É importante dizer, estou cansado. Tudo isso faz parte do nosso coração humilde. Pensando sempre que nenhum projeto sobrevive sem partilhar confiança. Eu não falo, muitas pessoas levam para esse campo, né, do delegar autoridade. Estou delegando autoridade. Não, os discípulos não estão delegando autoridade. Eu estou falando de confiança, eu estou falando de ouvir conselhos, eu estou falando de, como aos discípulos aqui, levantar um grupo que possa auxiliar para que o trabalho seja bem executado. Para fazer isso, nós precisamos aprender uma coisa: dar crédito a uma opinião que não seja somente a sua. Como isso é difícil, né? Dar crédito a uma opinião que não é a sua. Aqui chegaram reclamando, questionando que algumas mulheres estavam viúvas, estavam sendo esquecidas. Os 12 convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que a gente deixe a palavra de Deus para se dedicar a isso. Ou seja, eles ouviram a opinião. Eles são os apóstolos de Jesus. Eles ouviram um conselho de judeus que estavam aderindo recentemente ao segmento de Jesus. Os apóstolos acolheram uma opinião, os apóstolos entenderam que o serviço estava sendo mal feito, os apóstolos entenderam que o serviço de distribuição de cesta básica não estava contemplando todas as viúvas, e eles acolheram esse conselho e arrumaram o jeito de que o serviço fosse aperfeiçoado. A gente precisa então dar ouvidos à opinião das pessoas
que às vezes podem ser diferentes de nós. A opinião dos filhos que cresceram, como eu agora com filhas passaram dos 10 anos, já tem os seus argumentos, as suas falas. Dar ouvidos, ouvir a opinião, pedir conselhos a elas. Pedir conselho às pessoas às vezes são estranhas. Opinião da esposa, conselho dos amigos, até de um estranho. Nós precisamos disso para crescer, para fazer transição, para fazer ajuste. Seguindo nessa dimensão, tem uma coisa importante nesse texto. Aprender que algumas virtudes devem vir acompanhadas de outras virtudes. O que eu quero dizer no verso 3? Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Esses homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, nós vamos delegar a esses homens. Nós vamos passar para eles o trabalho. O que é reputação? Qual a diferença de caráter para reputação? Uma se refere ao interior e a outra ao exterior. Caráter é interior. O que a pessoa é, não importa o lugar que ela esteja, ela é a mesma pessoa. Reputação é aquela qualidade que a gente consegue observar com o exterior. Como que a gente faz isso? Demonstrando que é uma pessoa confiável. As pessoas precisam notar nessa exterioridade a sua profundidade. É uma pessoa confiável. Paulo, quando ele escreve uma carta a Timóteo, a carta de Timóteo, ele diz que vai enviar pessoas para auxiliar no trabalho, e ele fala: eu tenho comigo Timóteo, que tem caráter provado. Ou seja, Timóteo é alguém que tem lastro, tem gordura. Timóteo é alguém que Paulo percebeu que poderia confiar com o tempo, com a postura de Timóteo. Agora, teve uma época, uma moda entre o meio evangélico. Artista se convertia e ia dar testemunho. Eu pensava, isso não vai dar muito certo. Por quê? Porque vida cristã é uma caminhada. Porque vida cristã precisa ter lastro, precisa ter continuidade. Quando você começa a ouvir uma pessoa, você precisa levar em conta quanto tempo tem de caminhada, de onde veio, quais foram os primeiros passos, quanto tempo está na estrada. Não é porque uma fala bonita, uma frase de efeito, não. Nós precisamos verificar há quanto tempo permanece nesta dedicação, pregação do Evangelho. Por quê? Porque algumas virtudes devem vir acompanhadas de outras virtudes. Esses homens escolhidos, eles deveriam ser o quê? Cheios do Espírito Santo, mas vir acompanhada de sabedoria. Não adianta só ser cheios do Espírito, precisa vir com sabedoria, precisa vir acompanhada de boa reputação. Então a gente olha para uma pessoa e fala, é cheia do Espírito. Algumas virtudes devem vir acompanhadas de outras virtudes. Se é cheio do Espírito, precisa vir acompanhada de sabedoria, precisa vir acompanhada de boa reputação, de boas escolhas. Porque a nobreza de uma tarefa, essa tarefa que a gente tem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ela é sinalizada pelo tempo, pelo cuidado que investimos na sua realização. E algumas coisas na vida, a virtude de uma tarefa, de alguma coisa que você se propôs, de algum projeto, não é pela importância. Isso é muito importante. Não, a nobreza da tarefa, ela não é definida pela importância, mas pelo cuidado que você investiu para que ela acontecesse. Quanto tempo você dedicou? Há quanto tempo você está empenhado nisso? Tem uma frase bíblica linda, sabe qual é? O que pegar para fazer, faça com dedicação. Por quê? Porque a nobreza da tarefa não é medida pela importância, mas pelo tempo que investimos, mas
pelo cuidado que investimos para que ela se realize. Faça da melhor maneira. Apresentaram-se então no verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Por quê? Porque o valor dos resultados, eles podem ser relativizados perante o mundo. Os olhos do mundo, os valores que temos, ou o valor dos resultados que adquirimos podem ser relativizados. Por exemplo, quantas pessoas você pregou, qual foi o lugar que você frequentou, quantas pessoas, as pessoas ficam pensando isso. Qual foi a maior quantidade de pessoas que você já pregou na vida? O que vale isso? Aos olhos do mundo, pode ser relativizado. Mas que confirmações nós precisamos e queremos dessa vida? Que confirmações queremos aos olhos do mundo? Queremos confirmações aos olhos de Deus. Queremos fazer as coisas porque Deus nos chamou. Queremos fazer as coisas porque Deus nos orientou. Então, quando a gente fica caçando confirmações aos olhos do mundo, o que as pessoas vão achar, às vezes negligenciamos o trabalho da maneira como fomos chamados. Os discípulos mostraram uma coisa importante para nós. Administraram pequenas coisas. E essa administração de pequenas coisas vão definindo as escolhas dos apóstolos. Olha o verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que isso aconteceu? Porque eles administraram uma coisa pequena. Eles resolveram um problema de distribuição de cesta básica. E ao resolverem uma coisa pequena, definiram as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes. E então os sacerdotes observavam como eles eram sérios. E a partir das escolhas dos apóstolos, sacerdotes começaram a aderir. Sabe por quê? Porque estão se convertendo por causa da decisão que tomaram. Porque verificaram que esse grupo de apóstolos tinham seriedade. Isso significa uma coisa importante na nossa vida. A maneira como solucionamos problemas banais, corriqueiros, simples, podem trazer bons resultados. A maneira como nós olhamos para problemas que para você pode ser de qualquer jeito, pode trazer bons resultados para a sua vida. À medida de que a maneira como deixamos de solucionar problemas banais, falas desagradáveis que a gente não tenta corrigir, pede desculpa e fala, isso foi bobeira. Problemas simples que a gente deixa de resolver, deixa de tratar, deixa de conversar, podem trazer péssimos resultados. Os judeus olharam a seriedade dos apóstolos e como eles resolveram aquele problema banal e aderiram à fé. Aí nesse contexto surge um personagem, surge um nome, um homem chamado Estevão. Estevão, cheio de graça e fortaleza, cheio de graça e poder, você pode dizer assim. Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas então levantaram-se, porém, alguns. Aí eu quero ler com vocês. Eu ia ler depois, mas vou ler de novo. Por isso eu li no início e vou ler agora. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos serineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investiram e o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei.
Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse um rosto de anjo. Nesse contexto da organização da igreja, nesse contexto de que eles estavam resolvendo problemas e nos ensinando a resolver problemas, surge um homem chamado Estevão. A gente, quando faz julgamento das pessoas, quando a gente faz um julgamento desrespeitoso, a gente, quando critica sem conhecer com profundidade, isso pode gerar naquele que nós julgamos um comportamento extremista. E ele pode responder a esse julgamento que você fez com atos de terror, de furor. Aqui está acontecendo um pouco disso. Um pastor, certa feita, ele fez um julgamento do Corão, do Alcorão, do livro sagrado para os muçulmanos. No Afeganistão, responderam a esse julgamento de um pastor ao Corão, responderam com morte, com terror. Porque o furor religioso, ele pode se manifestar de várias maneiras. E aqui, os apóstolos resolveram um problema banal de distribuição de cesta básica e surge então Estevão. E agora o furor religioso se levanta contra Estevão a ponto de levantarem e arrumarem falsas testemunhas para questionarem a postura de Estevão. Esse é o furor religioso. Esse furor religioso que se levanta para agredir, para testemunhar contra. Até aparece um cara, Estevão, um homem cheio de graça, um homem cheio de verdade, um homem cheio do Espírito Santo. Aparece Estevão, um cara gentil, bonachão. Entrando nesse texto, imagine comigo. Imagine que o povo achou que com aquele trabalho, achou que com a morte de Jesus os problemas tinham encerrado, tudo tinha se encerrado, o problema tinha terminado. E aí se levanta um grupo e dentro desse grupo uma pessoa chamada Estevão. Quando todos do furor religioso pensam, com a morte de Jesus, está tudo resolvido, não tem mais um agitador. E é justamente aí que surge Estevão, cheio do Espírito. No meio dessa sinagoga dos libertos, da Cilícia, Pamplona, Cirene, Alexandria e Ásia. Sinagoga dos libertos, eu não sei libertos de quê? Libertos do poder de Roma? Não se sabe precisar, mas sinagoga dos libertos. A sinagoga dos libertos está querendo matar, difamar Estevão. Às vezes os títulos na Bíblia também não tem nada muito a ver com o lugar daquilo que realmente representa. Tanque de Betesda, lugar de misericórdia, que naquele contexto não tinha nenhuma relação com misericórdia, porque o primeiro que corria e chegava no tanque era curado e um paralítico não conseguia chegar até o tanque da misericórdia. Na sinagoga dos libertos, ela não suportava uma pessoa que pensasse diferente. A sinagoga dos libertos não suportava uma pessoa que tinha uma opinião diferente. A sinagoga dos libertos lidava com preconceito, com julgamentos. Não sabiam conviver com a liberdade. Então a gente precisa tomar cuidado se às vezes não faz parte dessa sinagoga que julga, que levanta suspeita, que questiona as pessoas de uma forma irresponsável. É preciso preservar a liberdade das pessoas darem a sua opinião. E é preciso também saber lidar com a opinião das pessoas. Preserve a liberdade do seu irmão, do seu familiar, dele querer dizer aquilo que for importante para ele. Preserve a liberdade de quem pensa diferente de você na igreja. Preserve a liberdade de quem pensa diferente de você no trabalho. Preserve a liberdade de quem é de um partido político diferente do seu.
preserve a liberdade de alguém da sua família. Liberdade é um desafio, é um pássaro na nossa mão. Tem coisas que eu tenho que usar de autoridade. Eu não posso pegar uma criança e deixar ela fazer o que ela quiser, não. Esse é um pássaro que precisa ser domado, né? Uma criança não pode decidir que roupa que vai usar no casamento tal dia. Uma criança que eu estou falando. Um adolescente não pode querer fazer o que quiser em casa e achar que tem que ser feito. Isso é um absurdo. É um pássaro que precisa ser retido. Às vezes usamos de agressividade. E quem é agressivo, às vezes não quer dialogar, não está aberto a ouvir a opinião das pessoas. Quem é agressivo não dá liberdade às pessoas de dizer aquilo que elas pensam. Não podiam aqui no verso 10, olha só, verso 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Talvez falte um pouco disso nas nossas relações familiares, de amigos, de trabalho, porque não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que inspirava Estevão. Talvez falte sabedoria do Espírito nos conflitos familiares, pense sobre isso. Talvez falte sabedoria do Espírito nas suas relações. Talvez falte sabedoria do Espírito nos conflitos do trabalho. E a gente precisa estar ali com sabedoria, com um Espírito Santo para nos orientar. Subornaram homens que dissessem mal de Estevão. Subornaram homens que falassem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, a sinagoga dos libertos subornaram homens para agredirem, para acusarem de forma leviana Estevão. Talvez haja muita mentira em conflitos familiares, em conflitos do trabalho. Às vezes, para proteger alguém, acabam mentindo, porque precisa preservar. Já perceberam? Quem está mal numa conversa tende a pegar uma palavra para fazer dela um extremo. Pega aquele argumento e aí articula sobre esse argumento para levar ao extremo, para ganhar a briga, para ganhar a discussão. Eu não quero ganhar a discussão, eu quero ser feliz. Essa é a minha meta da minha vida. Não leve para o extremo os argumentos da sua esposa, do seu marido, do seu colega do trabalho, de alguém que falou alguma coisa desagradável. Frederico Lorca dizia que na vida a gente recorrentemente tem que superar frases desagradáveis. Então, não pegue e não leve para o extremo para invalidar argumentos. Ouça o argumento, acolha o argumento, siga o exemplo dos apóstolos. Poderiam falar, né? Nós somos apóstolos de Jesus. Você não sabe quem está falando. É a frase do século, né? Você não sabe com quem está falando. Não, eles não invalidaram os argumentos, eles perceberam que precisavam mudar, não levaram para o extremo. No verso 15, fitando os olhos em Estevão. O que viram? Viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esse verso é maravilhoso. Fixando nele os olhos, os membros do grande conselho viram o rosto de Estevão como um semblante de um anjo. Estão levantando falsos testemunhos. Homens foram subornados para testemunharem de forma falsa contra ele. E ele está no sinédrio sendo acusado e com olhar de anjo. Porque a maneira como olhamos nos olhos do outro tem por vezes a força de 1000 palavras. Com olhar sério. O que será preciso ter semblante de anjo? O que será preciso? A gente ter essa docilidade, essa bondade no olhar. Como Estevão, sendo acusado e olhando com doçura.
levantaram suspeita, te acusaram do trabalho e você reagiu como? Falaram mal de você na sua família e você reagiu como? Brigando. Siga o exemplo de Estevão e tenha semblante de anjo, de bondade, de doçura. Está faltando isso, está faltando amor nos olhos na hora da conversa. Está faltando amor, doçura, semblante de anjo na conversa. Está faltando olhar de anjo nas nossas relações. Uma pessoa me dizia que lembrava-se do olhar da avó e dizia: é isso que nós vamos deixar no mundo. O nosso olhar, como a gente olhava as pessoas. Falta olhar de anjo quando vamos falar, quando vamos pronunciar palavras. Falta amor nas palavras, falta tolerância naquele que pensa diferente. Nesse meio político que a gente está vivendo, falta tolerância. Falta senso de dar liberdade à pessoa, de falar aquilo que ela acha que é o certo. Falta liberdade nos olhos, falta liberdade nas palavras, e que a gente possa revidar de forma amorosa, com semblante de anjo. Às vezes você fala que uma pessoa foi má contigo, ou de que fulano tem sempre um comportamento estranho, maldoso, e você tem que agir da mesma maneira? Não, você não vai agir com uma pessoa maldosa com maldade. Você vai agir com a pessoa com a bondade que você carrega no coração. Isso é ser cristão. Isso é provocar um ambiente melhor. Prefira ter olhar de anjo do que ser dono da verdade ou dona da verdade. Prefira ter a doçura de um olhar de anjo do que seus argumentos vencerem a conversa. Não estamos mais com tempo para isso. A gente precisa retomar. A gente precisa retomar uma vida que manifeste isso ao mundo. A igreja evangélica, a gente escuta os argumentos de alguns pastores, é só grosseria, é só rancor, é só agressão verbal. Não, está na hora da gente deixar um pouco de lado nossas diferenças e ter olhar de anjo nas conversas, ter sabedoria e Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas e olhar as pessoas com docilidade, com bondade. Esses são os conselhos que eu consegui retirar aqui de Atos 6 para a gente levar para a vida, para a gente seguir provocando isso. Estevão está sendo acusado. Os apóstolos ouviram uma opinião diferente e aderiram e falaram: essa opinião é importante. Vamos levantar homens para a distribuição do alimento, porque a gente não está dando conta. Estevão foi acusado de forma vergonhosa de algo que não estava sendo feito, que ele não estava fazendo. E ele reagiu com doçura, com semblante, o rosto como se fosse de anjo. Vamos provocar isso na nossa vida. Vamos ser desse jeito. Na nossa igreja, a gente exercita isso e a gente espera e busca por esse comportamento. Quero orar por você, quero orar pela sua família. Olhar para a sua esposa agora, você que me ouve, e olhe de forma angelical, amorosa, carinhosa. É essa pessoa que estará do seu lado a vida toda. E olhe para a sua esposa, e olhe para o seu esposo e pense sobre isso. Olhar de anjo na hora que for falar. Os noivos, namorados, os amigos. Tem olhar de anjo na hora da conversa. Vamos orar? Depois vocês podem cantar um pouco, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. E aqui queremos manifestar toda a nossa gratidão. Que o Teu Espírito ministre as nossas vidas. Que a gente aprenda a ter esse olhar de anjo. Que a gente preserve a liberdade das pessoas. Que a gente possa reagir até com aquele que foi maldoso conosco, de forma bondosa, com a bondade que carregamos no coração. Que o Senhor venha dissipar todo
todo mal, que o Senhor venha arrancar de nossas famílias todo rancor, toda tristeza, toda rusga que ficou numa conversa mal resolvida, e que a gente possa nesse dia receber mais do Teu Espírito, ouvir mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém.